Começa a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Crise no INEP e declaração de Bolsonaro aumentam suspeitas de interferência do governo no conteúdo das provas. De olho na Europa, o Ministério da Saúde amplia a vacinação com doses de reforço contra a Covid-19. Senadores aprovam um projeto de lei que iguala a injúria racial ao crime de racismo. São os destaques do Lauda 7 deste domingo, 21 de novembro, que está começando. Olá para você, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Lauda 7. E nós sempre lembramos você que este episódio e todos os outros que já foram publicados estão disponíveis o tempo todo para você no Facebook Watch, no Instagram TV e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e siga-nos por lá. E nós abrimos o programa de hoje destacando que a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, entrou em sua segunda semana. O presidente da autarquia, Danilo Dupas Ribeiro, participou de uma audiência pública convocada pelo Senado e foi cobrado sobre as acusações feitas por ex-funcionários. Na semana passada, servidores o acusaram de intimidação e censura na organização do Exame Nacional do Ensino Médio. Na casa ao lado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi até a Câmara dos Deputados e afirmou que o governo começa a dar a cara ao Enem. A semana de polêmica sobre o INEP você confere agora aqui no Lauda 7. No Congresso, a apuração sobre as denúncias levantadas por servidores contra o presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro, continuam a todo vapor. Depois de participar de uma audiência pública na Câmara na semana passada, desta vez Ribeiro foi ouvido pela Comissão Senado do Futuro. O chamamento foi requerido pelo presidente do comitê, o senador Isalci Lucas, que destacou a urgência do assunto em função da proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio. Com um total de inscrições menor do que o registrado em anos anteriores, mas ainda assim bastante representativo, o Enem 2021 teve o seu primeiro dia de provas realizado hoje. Mais de 3.100.000 pessoas foram aguardadas para os exames de linguagens, ciências humanas e redação. O exame, que tem como principal objetivo servir de porta de entrada para o ensino superior, se vê neste ano em meio a uma grande polêmica. Na semana passada, uma debandada de servidores do INEP deflagrou o ponto mais alto da crise na autarquia. Desde 2019, com o início do governo Bolsonaro, trabalhadores relatam sofrer pressões do Ministério da Educação com o objetivo de interferir nas perguntas selecionadas para as provas do Enem. O atual presidente do INEP é o quinto a ocupar o posto somente no atual governo e assumiu o cargo em março deste ano. Desde então, os relatos de servidores o acusam de intimidação, perseguição e assédio moral no dia a dia do Instituto. O auge da crise aconteceu na semana passada, quando uma assembleia de ampla divulgação pelas redes sociais repercutiu as razões para 37 funcionários da autarquia terem pedido exoneração. Um dos principais pontos apontados pelas denúncias é a pressão para censurar determinadas perguntas dos exames. Uma reportagem publicada na revista Piauí nesta semana revelou que ao menos 66 perguntas da edição 2019 do Enem foram excluídas das provas daquele ano, a pedido do governo Bolsonaro. De acordo com a publicação, a remoção foi realizada sem que técnicos do INEP fossem consultados. A revista narra que uma equipe composta por um procurador de justiça, um diretor do INEP e um ex-aluno do então ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, era responsável por carimbar com sim ou não as perguntas aprovadas ou rejeitadas para a prova. A revista Piauí revela que charges da personagem Mafalda, questões relacionadas à agricultura de transgênicos, poesias, feminismo, escravidão, violência policial e movimentos sociais teriam sido censuradas pelo grupo. Participando por meio de videoconferência, Danilo Dupas negou que o INEP tenha excluído perguntas do Enem deste ano. O presidente da autarquia declarou que não teve acesso ao conteúdo das provas ou ao tema da redação e se defendeu afirmando que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD,
também organizado pelo INEP, foi realizado sem intercorrências no domingo passado. Danilo Dupas alega que a debandada de servidores foi causada pelo corte de uma gratificação paga aos trabalhadores do INEP, que atuam em cargos diferentes dos que foram originalmente contratados. O aperfeiçoamento contínuo é uma obrigação de todo gestor, mas todo processo de mudança gera desconforto. Não somos contra o pagamento da JEC, mas sim a favor da correta utilização desse instrumento. Assim, buscamos padronização e normatização de forma que os pagamentos sejam realizados conforme os preceitos legais e a quem se deve de direito. O pedido de retorno gradual presencial ao trabalho também causou desconforto. O INEP está apenas cumprindo determinação do Ministério da Economia, garantindo que sejam cumpridos todos os requisitos de segurança. No momento em que o Ministério da Educação incentiva e orienta o retorno das aulas em todo o território nacional, não faz sentido que servidores se recusem a retornar ao trabalho presencial. Parlamentares da Câmara e do Senado rebateram as afirmações do presidente do INEP. O líder da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputado Israel Batista, disse que é preciso proteger o Enem e criticou a falta de clareza das explicações. Eu percebi na fala do presidente Danilo uma tentativa de levar esse debate para um debate meramente de servidores contra a gestão, como se fosse por causa de uma gratificação ou coisa parecida. Mas é importante lembrar que esse tensionamento, presidente Danilo, ele é um tensionamento que começou em 2019 com o governo, não tem nada a ver com gratificação, não é isso. Servidores estão se queixando de certas interferências que são amplamente divulgadas e defendidas por membros do alto escalão do governo, inclusive o presidente da República, que não tem uma compreensão de como se constroem os itens do Enem, de como esses itens do Enem eles precisam abordar temas que estão em debate nacional e que muitas vezes, vamos rasgar o verbo aqui, ferem a predileção do governo pela pauta dos costumes. Também ouvido pela comissão do Senado, o presidente da Associação dos Servidores do INEP, Alexandre Retamal, apontou a insegurança do presidente da autarquia nas respostas e disse estar reunindo provas das acusações. A polêmica sobre a possível interferência do governo se aprofundou com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, em viagem ao Catar e aos Emirados Árabes nesta semana, onde participou da inauguração de uma embaixada brasileira e se reuniu com empresários. Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre a crise do INEP. O Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que tinha nada a ver com nada, né? Realmente algo voltado para o aprendizado. A declaração de Jair Bolsonaro foi repetida pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O titular da pasta compareceu a uma reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para tentar defender o governo das acusações. Ribeiro também repetiu o argumento de Danilo Dupas, ao alegar que os 37 pedidos de exoneração se devem ao corte de gratificação salarial dos servidores. Então, esses servidores, a maior parte deles, recebem, além do salário de servidor, recebe o DAS e receberiam uma gratificação, que essa foi a questão toda que gerou todo esse ruído. Existem alguns cuja função e a descrição dos cargos que eles exercem já contempla a montagem da prova, o acompanhamento da prova. A que título, então, eles iriam ganhar mais 40 ou 50 mil ano do erário público, somando nos seus salários? Com relação às provas, com relação ao conteúdo, isso tudo
já foi falado, já foi feito, e não tem como ninguém interferir na qualidade ou nas questões da prova do Enem. Muitos deputados reagiram às declarações. O líder do PSB, deputado Danilo Cabral, disse que o ministro subestima a inteligência dos parlamentares ao simplificar a crise por uma suposta barganha da gratificação. Vossa Excelência disse que não teve ingerência política e ideológica no órgão, mas no dia 3 de junho de 2021, o senhor, em entrevista à CNN, disse que queria ter acesso antecipado à prova do Enem para evitar o que definiu como questões de cunho ideológico. Ontem, o senhor presidente, aliás, anteontem, o senhor presidente da República disse, e Vossa Excelência chegou aqui provocando esta comissão, fugindo do tema, ao invés de dar as respostas que essa comissão precisa, mas o presidente disse ontem, sim, que o Enem deveria ter a cara do seu governo. A minha pergunta objetiva aqui a Vossa Excelência é: quem está mentindo? O presidente Bolsonaro ou Vossa Excelência? Ou o senhor está dizendo o que disse lá atrás? Quando o senhor responde aos questionamentos que nós trouxemos de denúncias de assédio moral, de denúncias de intimidação, perseguição, constrangimento de técnicos, porque são servidores de Estado e não de governo, que foram constrangidos para alterar documentos, quando o senhor se silencia diante de denúncias tão graves e tenta nos dizer que isso é uma reação a um pagamento, a uma bonificação, o senhor está apenas comprovando a tese de assédio moral que está acontecendo no MEC, que acontece no INEP. E os fatos, eles falam por si só. Há uma dificuldade enorme de preenchimento das vagas que estão desocupadas no INEP, justamente por esse clima de medo que se instaurou na autarquia. Nós estamos diante de questões muito graves para serem resolvidas. A gente, de fato, andou para trás nesses últimos anos na educação, e o que eu vejo é o governo preocupado com questões das menores que existem, extremamente mesquinhas, extremamente pequenas, que não importam para quem está na ponta. Pois é, eu fico imaginando a cabeça dos estudantes neste momento, as angústias, as incertezas, depois de superar toda essa etapa tão complicada da pandemia, que agora deu uma arrefecida, eles ainda precisam se preocupar com as incertezas, a ansiedade que domina cada um deles por conta dessas polêmicas às vésperas de uma prova tão importante, né? Agora nós vamos falar sobre a corrida para imunizar a população contra a Covid-19. De olho nos desdobramentos da pandemia na Europa, onde vários países vêm registrando uma disparada de casos da Covid, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da disponibilidade das doses de reforço. Confira quem tem direito a se vacinar a partir de agora. Alemanha, Áustria, Dinamarca e França são alguns dos países europeus que vêm enfrentando um repique da Covid-19 nas últimas semanas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o velho continente se tornou o novo epicentro da pandemia, que teria elevado o número de mortes por Covid em 5% nos últimos 7 dias. Mesmo com a disponibilidade ampla de vacinas, os países ainda amargam taxas de imunização completa distantes da ideal. O problema é associado em grande parte ao movimento anti-vacina. O novo surto da doença é atribuído principalmente ao público que não se vacinou contra a Covid-19. Na Alemanha, 72% da população está vacinada com a primeira dose e 68,8% com a segunda. De acordo com o Instituto Oficial do Governo, o país atingiu recorde de registros em 24 horas na última quarta-feira, quando 52 mil diagnósticos e 294 mortes foram confirmadas. No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo para a aplicação do reforço da vacina, agora válido para todas as pessoas maiores de 18 anos. No caso das vacinas Pfizer, AstraZeneca Fiocruz e Coronavac Butantan, a dose adicional deve ser tomada 5 meses após a aplicação da segunda dose. Já os imunizados com a vacina da Janssen, que até então tinha recomendação de somente uma dose, deverão receber uma segunda aplicação após 2 meses e uma terceira passados outros 5 meses. A orientação do Ministério é de que o reforço seja realizado com regime heterólogo, ou seja, que a vacina da terceira dose seja diferente das que foram aplicadas nas 2 primeiras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que o país agora possui doses suficientes
para atender a demanda completa do reforço. O anúncio das novas orientações foi feito em uma coletiva, em que também foi anunciada a campanha batizada Mega Vacinação. Agendada com 2 dias de 20 e 26 de novembro, a iniciativa busca procurar mais de 21 milhões de brasileiros que estão aptos a receber a segunda dose da vacina, mas que ainda não a tomaram. De acordo com a secretária de Enfrentamento à Covid, Rosana Mello, o público-alvo de 25 a 34 anos é o que apresenta a maior quantidade de faltas para completar o ciclo vacinal. O Ministério da Saúde estima que a nova rodada de aplicação de doses seja realizada até maio de 2022. Pois é, gente, terceira dose já, e aquilo que nós repetimos todo final de programa quando nós passamos aquela atualização da situação da pandemia. A crise ainda não acabou, nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. E o Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que tipifica a injúria racial como um crime de racismo. Esse PL é reflexo do entendimento de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal durante um julgamento realizado na Corte no mês passado. De autoria do senador Paulo Paim, o projeto de lei 4373 de 2020 acompanha uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. No final de outubro, 9 ministros analisaram uma decisão da Primeira Vara Criminal de Brasília, tomada em 2013. Na ocasião, o tribunal condenou uma idosa de 73 anos de idade por injúria racial a uma pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. O caso aconteceu em um posto de combustíveis, quando a condenada xingou uma frentista. Na época, advogados de defesa pediram ao Superior Tribunal de Justiça pela extinção da pena, por conta da idade da cliente, que já era superior a 70 anos. O STJ negou o recurso e ponderou que o tipo de crime era imprescritível. A defesa então decidiu entrar com um pedido de habeas corpus no STF, que decidiu em outubro por confirmar o entendimento de que o crime de injúria racial se equipara ao de racismo e, portanto, não pode prescrever. O PL apresentado no Senado modifica o artigo 140 do Código Penal, que trata dos delitos de injúria. O texto propõe a remoção dos termos raça e etnia e substitui por raça, cor, etnia ou procedência nacional. Relator do projeto, o senador Romário destacou os aumentos de registros desse tipo de crime nos últimos anos. Citando dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o parlamentar mostrou que os crimes raciais cresceram cerca de 24% entre 2018 e 2019. Ainda testemunhamos, infelizmente, manifestações racistas em nossos estádios, em nossas ruas, espaços públicos e privados. Mas deixaremos hoje aqui a lição para todos que devemos ser, cada vez mais intolerantes com a intolerância. Hoje, tratamos de dar um importante passo nesse sentido. O projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal pediu a abertura de um inquérito no Supremo para investigar os repasses feitos pelo governo Bolsonaro do chamado orçamento secreto durante a votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Você fica sabendo dessa e de outras notícias importantes do Brasil ao longo da semana no nosso Giro. O pedido de investigação sobre o uso das chamadas emendas do relator foi feito pela Polícia Federal ao STF na sexta-feira. A apuração solicitada deve focar nos pagamentos feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional a municípios de 10 estados diferentes, que foram contemplados com máquinas agrícolas. A Controladoria Geral da União identificou que a aquisição foi realizada com sobrepreço de R$ 142 milhões atribuídos a convênios e licitações. Com o pedido feito ao Supremo, a polícia quer identificar os parlamentares envolvidos no esquema. O método foi denunciado pelo Estadão em maio e ficou conhecido como orçamento secreto ou tratoraço. O jornal publicou que o esquema voltou a ser utilizado com intensidade nas semanas que antecederam a análise da PEC dos precatórios e supostamente foi utilizado para ampliar a base de apoio para a votação dos 2 turnos do projeto. O Dia da Consciência Negra teve protestos organizados em todo o país.
Centrais sindicais, movimentos estudantis e partidos políticos alinhados à esquerda organizaram as manifestações realizadas em algumas capitais. Na capital paulista, a mobilização se iniciou em frente ao MASP e contou com apresentações culturais. Depois, os manifestantes caminharam até a região do Teatro Municipal, onde fizeram críticas ao governo Bolsonaro e cobraram medidas para combater a fome, o desemprego e a disparada nos preços dos combustíveis, dos alimentos e da energia elétrica. Em Brasília, o protesto chamou a atenção para as mortes e a precarização do trabalho da população negra e mais pobre na pandemia. A manifestação também cobrou do governo por políticas públicas em defesa da população quilombola e fez críticas a possíveis interferências do governo no Exame Nacional do Ensino Médio. A Fundação Oswaldo Cruz fez um alerta para o aumento no registro de superbactérias no Brasil. Um relatório divulgado pelo Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar mostrou que apenas no ano de 2021 até agora, a entidade já registrou pelo menos 3 vezes mais casos de bactérias resistentes a medicamentos em comparação ao total de 2019, o último ano antes da pandemia. Nesses casos, o risco é de um surto de infecções que não consiga ser contido por nenhum remédio. O documento comenta que parte dessa elevação é atribuída ao aumento nas internações por casos graves de Covid-19 durante a pandemia. O documento menciona um estudo feito em vários países, que registra que mais de 70% dos pacientes internados com Covid no mundo foram tratados com antibióticos, quando a quantidade de casos que realmente envolviam infecção por bactéria não passavam de 8%. O relatório da Fiocruz também demonstra preocupação no aumento da resistência à poliximina, considerado um dos antibióticos mais potentes disponíveis para uso. Em 3 grupos analisados, o aumento no registro de superbactérias variou de 5% a 58% na comparação entre 2019 e 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota técnica em agosto, em que orienta os médicos a não ministrar os antibióticos no tratamento da Covid. A Anvisa recomenda que esses medicamentos só sejam utilizados nos casos em que haja suspeita de infecção bacteriana associada à infecção viral. E agora você confere a atualização da pandemia da Covid-19 no Brasil com os dados do painel CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A atualização do CONAS até o começo da noite de ontem contabilizava 22.012.150 casos confirmados e 612.587 mortes por Covid-19 no Brasil. Aqui no Lauda 7 você também fica sabendo do ritmo da vacinação em todo o país. As informações fornecidas pelo Ministério da Saúde até sexta-feira informam que a primeira dose foi aplicada em 157.686.947 pessoas. Já a segunda dose ou a dose única foram aplicadas em 129.895.868 brasileiros. As aplicações de reforço totalizam 12.231.529 e as doses adicionais chegam a 541.275 em todo o Brasil. Você já sabe, mas não custa lembrar. Nós já mostramos aqui no começo do programa as informações sobre os novos surtos de Covid-19 que estão acontecendo na Europa e que demonstram mais do que nunca que a pandemia ainda não acabou. A manutenção dos cuidados individuais neste momento ainda é fundamental para que alcancemos resultados coletivos de escala global no combate ao vírus. Portanto, respeite a vida, aproveite a flexibilização com cautela e continue usando máscaras, evitando aglomerações e completando o ciclo vacinal. E agora que estão disponíveis, também recebendo a sua dose de reforço. Fique atento ao calendário da Secretaria de Saúde da sua cidade e baixe o aplicativo Conecte SUS para ter acesso ao seu certificado de vacinação.
Mais um Pra Conta, obrigado a você que nos acompanhou ao longo de mais uma edição do Lauda 7 e chegou a hora de nós renovarmos aquele convite para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, se ainda não faz isso. No Facebook, no Twitter e no Instagram, o Politicando e o Lauda 7 tem sempre um conteúdo novo para você aprender algo novo sobre política ou então ficar por dentro das últimas notícias. Basta nos procurar nesses endereços aqui, o @politicando com um 4 no lugar da letra A, ou então Lauda 7 por extenso e tudo junto. E não se esqueça que nós também temos o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ser sempre o primeiro a assistir os nossos programas no momento em que eles são publicados. Você também pode rever as 30 edições que foram produzidas do Lauda 7. E não se esqueça também do nosso repositório de conteúdos em texto. Tem artigos informativos, entrevistas, resenhas e muito mais sempre disponível para você acessando www.politicando.blog. Em breve tem uma nova leva de conteúdos bem especiais para você. A gente volta a se encontrar no domingo que vem. Hoje encerramos com as imagens mais marcantes da semana e a gente volta a se encontrar. Eu sou Kevin Camada e este foi o Lauda 7. Tchau!